بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, e o bom fim será para os piedosos, e não haverá hostilidade senão para com os injustos. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos nesta série de aulas acerca de jurisprudência islâmica, aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Hadith wal Fiqh, livro que é ensinado aos estudantes iniciantes na Universidade Islâmica em Al-Madina. E na aula de hoje iremos continuar a questão que foi iniciada na aula anterior, que é acerca das proibições do estado de Ihram, as proibições do estado de sacralização, quer dizer, aquilo que é proibido ao peregrino de fazer. O peregrino, logo que se encontra em estado de sacralização, é-lhe proibido de fazer certas e determinadas coisas, e na aula anterior mencionámos 5 dessas proibições. Na aula de hoje iremos mencionar a 6ª proibição. Então o autor disse: quanto à 6ª proibição do estado de Ihram, é de matar a caça terrestre. A 6ª proibição é de matar a caça terrestre ou de a capturar. Que seja o facto de matar a caça ou de a capturar, é proibido ao peregrino. É proibido ao peregrino de caçar ou de capturar os animais terrestres. É proibido ao peregrino de caçar ou de capturar os animais terrestres. E prestem bem atenção a este termo, que é terrestres. É proibido ao peregrino de caçar e de capturar os animais terrestres. E a evidência é a palavra de Allah, o Altíssimo. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido deste versículo, que é o versículo número 95 do Surat Al-Ma'idah: ó vós que creram, não matem a caça enquanto que estão em estado de sacralização. Ó vós que creram, não matem a caça enquanto que estão em estado de sacralização. E Allah subhanahu wa ta'ala, o exaltado, disse também noutro versículo: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. E no versículo número 96 de Surat Al-Ma'idah, no versículo seguinte, Allah subhanahu wa ta'ala disse: e vos é proibida a caça da terra. Reparem bem no termo: e vos é proibida a caça da terra. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, especificou a caça que é proibida. Sendo que, no primeiro versículo, o versículo que mencionámos anterior, que é o versículo número 95 de Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu a caça de maneira geral. E no versículo logo a seguir, proibiu a caça da terra, isto é, a caça terrestre. E vos é proibida a caça da terra enquanto estão em estado de sacralização. E aqui convém de esclarecer que na língua árabe e na legislação
islâmica, o termo caçar é utilizado para a pesca. Quer dizer que, em língua árabe, caçar é utilizado também para pescar. Quer dizer que o termo caçar engloba a caça dos animais terrestres, mas também dos animais marítimos. Quer dizer, dos peixes. Tudo aquilo que vive no mar. Quer dizer que, para dizer pescar, se utiliza o termo caçar. O termo caçar. Podemos dizer a caça terrestre e a caça marítima. Então, é muito importante compreender este ponto, que é que este termo caçar é utilizado também para a pesca. Daí a expressão caça terrestre, pois também há a caça marinha, que é a pesca. Aliás, a proibição nestes dois versículos é específica à caça e não à pesca, pois é lícito ao peregrino de pescar em estado de sacralização. Resumidamente, a caça terrestre é proibida, ilícita, e a caça marinha ou a pesca é permitida, é lícita. Este é um ponto muito importante a compreender, que é que aquilo que é proibido é de caçar, não de pescar. É proibido de caçar os animais terrestres, mas não é proibido de pescar os animais marítimos. Como foi mencionado no segundo versículo mencionado, que é o versículo número 96 da Surat Al-Ma'idah. Depois o autor disse: então aquele que está em estado de sacralização, o peregrino, e que mata a caça terrestre, é-lhe obrigatório de dar uma compensação. Aqui o autor vai esclarecer o caso da pessoa que vem a transgredir esta proibição, que é de matar um animal terrestre, isto é, de caçar um animal terrestre. Então disse, aquele que está em estado de sacralização e que mata a caça terrestre, é-lhe obrigatório de dar uma compensação. Uma compensação comparável ou equivalente àquilo que caçou dentre os animais de rebanho. Dentre os animais de rebanho. Isto é, dentre os camelídeos, os bovinos e os ovinos. E julgará esta compensação 2 homens justos que conhecem a sentença. Que conhecem a sentença. E o animal de compensação será imperativamente sacrificado em Meca. Este animal tem de ser sacrificado onde? Tem de ser sacrificado em Meca. Em Meca, na vila, na cidade sagrada de Meca, Al-Haram Al-Makki, no território sagrado. Ou então é estimado o valor deste animal de compensação e com o valor da estimação, com o valor estimativo, compra comida para alimentar os pobres de Meca. Os pobres de Meca. Ou então jejua por cada pobre um dia. Ou jejua por cada pobre um dia. Isto é, depois de terem estimado o valor da compensação, contabilizam ou estimam mais uma vez quantos pobres podem ser alimentados e por cada pobre jejua um dia. Imagino que esta questão é um pouco complicada e que é muita informação de uma só vez, mas vamos tentar voltar atrás e explicar ponto por ponto. Então, o primeiro ponto é que é proibido de caçar. É proibido de caçar. E é autorizado de pescar. A pesca é autorizada, lícita, e a caça é proibida. No caso em que uma pessoa que está em estado de sacralização, um peregrino, caça, transgride esta proibição, é-lhe obrigatório de dar uma compensação. E esta compensação é comparável, é equivalente àquilo que caçou dentre os animais de rebanho. Os animais de caça não são animais de rebanho.
Geralmente as pessoas que caçam animais selvagens. Não caçam animais de rebanho. As pessoas quando vão caçar não caçam um camelo, ou não caçam um boi, ou uma vaca, ou não caçam também uma ovelha. Geralmente os animais que são caçados são animais de caça, são animais selvagens, que vivem no campo, que vivem em liberdade. Contrariamente a estes animais que vivem geralmente com os seus donos. Então se a pessoa vem a caçar um animal, então vai olhar para este animal, o peregrino que caçou, que transgrediu esta proibição, vão olhar, vão comparar este animal que foi caçado com os animais de rebanho. E os animais de rebanho são os camelídeos, os camelos, os bovinos, que são as vacas, os bois, etc. E os ovinos, que são as ovelhas, etc. Os carneiros, etc. Então, vão comparar entre o animal que foi caçado, qual é o seu equivalente. O animal que foi caçado equivale a quê? Qual é a sua equivalência? Então, se for um animal bastante grande, comparável a um camelo, então a compensação será o quê? Será um camelo. Se for um animal um pouco mais pequeno, que se pareça mais com uma vaca, por exemplo, então a compensação vai ser uma vaca. E se for um animal ainda mais pequeno, então a sua compensação será o quê? Será uma ovelha. E quem é que vai julgar? Os juízes desta compensação serão 2 homens justos. Reparem bem, têm de ser 2 homens. E estes 2 homens têm de ser justos. Têm de ser pessoas justas. E além de serem justos, têm de conhecer a sentença. 3 condições. O sexo, que sejam homens. O facto que sejam justos. E o conhecimento da sentença. Estes 2 homens vão julgar esta compensação. O animal que foi caçado é idêntico a tal animal. Logo que este julgamento for feito, este animal terá de ser sacrificado onde? Tem de ser imolado em Meca. Em Meca. E distribuído aos pobres da Meca. Esta é a primeira forma de fazer a compensação. Mas é possível também de fazer a compensação de outra forma, que é de estimar o valor deste animal, o valor do animal. Os 2 juízes decidiram, por exemplo, que o animal que foi caçado é equivalente a uma ovelha. Então o que é que vão fazer? Se este peregrino que caçou não quer imolar uma ovelha, então o que lhe é possível de fazer também é de estimarem o preço de uma ovelha. Imaginemos que uma ovelha custa, por exemplo, 200 euros. Vamos dar em euros. Então, este peregrino vai utilizar este dinheiro, que são 200 euros, e com este valor estimado, com este valor estimativo desta ovelha, vai comprar comida e vai alimentar os pobres da Meca. Com estes 200 euros, vai comprar comida e com essa comida vai alimentar os pobres da Meca. Há uma terceira forma de fazer a compensação. Se a primeira não lhe convém, se não pode sacrificar um animal por uma qualquer razão que seja, então faz a segunda, que é compensar com o dinheiro, o equivalente, o estimativo do valor desta compensação, alimentar pobres. Mas se esta solução, se esta compensação não lhe é possível, por exemplo, é uma pessoa que não tem dinheiro, imaginem que é pobre,
Então qual é a solução? Imagina que esta pessoa não tem 200 euros para comprar uma ovelha. Então o que é que vai fazer? Vão estimar o valor desta compensação, que são 200 euros, como dissemos, e vou contabilizar com 200 euros quantos pobres é que podemos alimentar. 200 euros, quantos pobres podemos alimentar? Vão dizer, por exemplo, não sei, vou dar um número. Com 200 euros podemos, por exemplo, alimentar 30 pobres. Ou 50 pobres, por exemplo. Então esta pessoa vai ter de jejuar durante 50 dias. Depois de terem estimado o valor da compensação, contabilizam ou estimam mais uma vez quantos pobres podem ser alimentados e por cada dia jejuará. Então este peregrino que caçou este animal, então vão estimar quanto é que custa este animal, quantos pobres podem alimentar com esta estimação, com este valor estimativo, e vai jejuar por cada pobre, um dia. Então se com estes 200 euros pode alimentar 50 pobres, tem de jejuar 50 dias. Se com 200 euros alimentam 60 pobres, tem de jejuar 60 dias. Se com 200 euros podem alimentar 70 pobres, vai ter de jejuar 70 dias. Este é o sentido daquilo que foi dito. Depois o autor disse, e mais uma vez repito, porque esta questão pode ser complicada, reparamos que a pessoa tem a escolha. Reparem bem, a pessoa tem a escolha entre estas três alternativas. Reparem bem, este ponto também é super importante, que é que a pessoa não é obrigada a fazer uma destas três. Pode escolher nestas três alternativas, estas três compensações, estas três formas de compensar aquilo que fez, a sua transgressão. Então reparamos que a pessoa tem a escolha entre três alternativas, que são sacrificar um animal comparável ao animal caçado, ou então de estimar o valor do animal e alimentar pobres, ou então de jejuar por cada pobre um dia. E antes de passar à próxima proibição, vamos mencionar a evidência daquilo que foi dito. O autor mencionou a evidência desta compensação. يقول الله تبارك وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Então, na continuação deste versículo, que é o versículo número 95 de Surat al-Ma'idah, reparem que nesta condição utilizamos unicamente como evidência, nesta proibição, e não nesta condição, nesta proibição, que é a proibição da caça, tudo está em redor destes dois versículos, que são o versículo número 95 e 96 da Surat al-Ma'idah. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido deste versículo: ó vós que creram, não matem a caça enquanto estão em estado de hurum, enquanto estão em estado de sacralização. E a quem de vós a mata, isto é, a caça, então, intencionalmente, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou intencionalmente, lhe impende uma compensação. Lhe impende uma compensação em rebanhos. E como dissemos, os rebanhos são os camelídeos, os bovinos e os ovinos. Igual ao que matou, julgada por 2 homens justos dentre vós em ofrenda, destinada al Kaaba, isto é, aos pobres da Meca, ou uma expiação, que é de alimentar pobres,
ou o equivalente a isso em jejum para experimentar a nefasta consequência da sua conduta. Allah perdoa o passado e quem reincide, Allah se vingará dele. E Allah é todo poderoso, possuidor do poder de castigar. Então este versículo é evidente. Repetimos mais uma vez este versículo. O início deste versículo foi mencionado há bocado, no início da aula, que é: ó vós que creram, não matem a caça, logo estão em estado de sacralização. E quem de vós a mata, aquele que vem a matar, aquele que vem a transgredir esta proibição, intencionalmente, quer dizer de maneira intencional, qual é o resultado? Qual é o seu castigo? Qual é o que é que ele deve fazer? É-lhe obrigatório de compensar. É-lhe obrigatório uma compensação. Lhe impende uma compensação. Uma compensação em rebanhos. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou os rebanhos. E como dissemos, são os camelídeos, os bovinos e os ovinos. Igual ao que matou. Igual ou equivalente ao animal que caçou. Julgado. Quem são os juízes? São 2 homens justos dentre vós. E esta compensação, este animal de rebanho, que é a compensação, será imolada, sacrificado como ofrenda e destinada al Kaaba. E o sentido de destinada al Kaaba, como dizem os sábios, é aos pobres de Meca. Esta é a primeira forma de fazer a compensação. A segunda forma mencionada por Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo é ou. E reparem bem, Allah subhanahu wa ta'ala disse ou. Quer dizer que a pessoa tem a escolha. Ou uma expiação. E qual é esta expiação? É de alimentar pobres. Alimentar pobres, como mencionámos já antes. Ou então, uma terceira forma, uma terceira alternativa, o equivalente a isso em jejum. O equivalente a isto em jejum. Quer dizer, um número de pobres que podem ser alimentados com esta compensação, com este animal de rebanho. A pessoa vai jejuar o número de pobres, o número de dias equivalente aos pobres que seriam alimentados. Tudo isto para que esta pessoa que transgrediu a esta proibição, experimente a nefasta consequência da sua transgressão, da sua conduta. Allah perdoa o passado. E Allah subhanahu wa ta'ala depois informa que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa o passado e no caso em que a pessoa reincide, volta a fazer, Allah se vingará dele e Allah é todo poderoso, possuidor do poder de castigar. Ficamos por aqui, pois esta proibição foi bastante longa e na próxima aula iremos continuar. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.